Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Graça e paz. Deixa eu arrumar a câmera aqui do celular. Estou aqui na minha casa nessa manhã maravilhosa que Deus nos preparou. Tá um sol lindo. Está um tempo agradável aqui em São José dos Campos. Vamos para mais uma meditação da palavra de Deus, minha gente. Eu quero trazer aqui sempre pelas manhãs, agora Provérbios, uma passagem, ensinamento de Provérbios. Gente, tem pessoas que falam assim para mim: não consigo, não consigo acompanhar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ou tem uns que falam que não conseguem entender. Gente, a dica que eu dou para as pessoas que têm dificuldade de entender a palavra de Deus: compra uma Bíblia na linguagem de hoje. Vamos ser mais humilde. Tem gente que fala: não quero outra Bíblia, tem que ser a Feira de Almeida. Vamos ser mais humilde. Compre uma Bíblia na linguagem de hoje ou uma NVI, porque são versões de fácil entendimento. E depois que você começar a pegar jeito das palavras, o que significa o que na Ferreira de Almeida, você vai para a Ferreira de Almeida. Eu comecei a estudar a Bíblia assim. Eu comecei na linguagem de hoje, eu comecei na NVI, aí comparava na Ferreira de Almeida, que é a que eu me identifico mais, que eu gosto mais. Aí hoje eu já aprendi as várias palavras, mas é sempre bom ter essa tradução. Começa por Provérbios, os Evangelhos de Jesus. Provérbios tem ensinamento para tudo nessa vida, para como criar os filhos, como ser uma boa esposa, para como ter paciência, como lidar com os amigos, com os vizinhos. Se você vai muito na casa do seu vizinho, do seu amigo, Provérbios, Salomão vai nos orientar a dar uma desacelerada, uma diminuída, porque vai ter problemas. Vai ensinar para aquela mulher que numa hora assim de uma discussão com o marido, gosta de ficar falando, rendendo aquele assunto que nunca para. Provérbios também tem conselho. Então, assim, Provérbios tem conselhos para tudo na nossa vida. Como lidar com uma pessoa que é irritante, que é encrenqueira, sabe? Solomão vai nos orientar. Se você se junta demais com essa pessoa, você está aconselhando, a pessoa não muda, você vai acabar se tornando como ela. Então, ó, deixa a pessoa sossegadinho no cantinho dela, não fica muito próximo, não, senão você vai se tornar como ela. Tem vários conselhos. Então eu quero trazer assim, sempre que eu fizer vídeo agora, a gente vai falar sobre provérbios. Claro que o Espírito Santo encaminhar para outros conselhos, a gente vai partir para outra passagem. Então, para começar hoje, eu quero meditar com vocês em Provérbios, capítulo 6 e versículo 16. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre os atributos de Deus. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece. Claro que tem várias outras coisas, mas aqui Salomão citou 6 coisas. E a sétima, a sua alma abomina. Os 6 ele aborrece. E a sétima abomina, ou seja, ele detesta, ele odeia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, aqui Salomão, o grande sábio Salomão, ele fala que Deus 6 coisas aborrece e a sétima a sua alma odeia, detesta, né? E eu quero assim enfatizar para nós o versículo 19, que diz assim: testemunha falsa que profere mentiras e os que semeia contenda entre irmãos. Olha, pessoal, é muito comum, até normal, né, a gente ver no meio das pessoas, dos cristãos, contenda. Tem em todo lugar, em todas as religiões, faz parte do ser humano. Isso aí, contenda, mentira. Mas eu quero trazer nessa manhã para nós que essas falhas de caráter que nós temos, que pode ser consertada pelo Espírito Santo de Deus, porque veja bem, a nossa personalidade ela não muda. E eu sei que vocês têm aprendido sobre isso, muitos sabem sobre isso, mas tem pessoas que pensam assim: não, me converti, entreguei minha vida para Cristo, ele vai mudar minha personalidade.
A nossa personalidade não muda, a nossa natureza é decaída, é do pecado. Mas o que acontece quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador? A gente recebe o Espírito Santo, somos selados, e através desse Espírito Santo recebemos poder para conseguir vencer essas tentações, que é tudo isso aqui que Deus não se agrada. Mãos que derramam sangue inocente, aquelas pessoas que tiram vida de outras pessoas, coração que trama projetos iníquos, pessoas que vão rumo ao pecado, à prostituição, pés que se apressam a correr para fazer o mal, pessoas que se apressam a estar em contenda, em fofoca, falar mal dos outros, fazer injustiça. A testemunha falsa que profere mentiras, já diz o nome, né? Testemunha falsa. Aquela pessoa que ela não se contenta com a verdade e ela só quer falar mentira. Tudo que ela fala é mentira. Parece que ela sente um prazer em mentir. Sente um prazer de difamar o outro. Se tá com uma rincha com alguém, quer falar mal, quer mentir, sente um prazer em mentir. E o que semeia contenda entre irmãos. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo nos dá capacidade, como eu estava falando, em poder, para que o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, se sobressaia em nós. Então, a nossa personalidade pode ser de agressiva, pode ser uma personalidade bruta, pessoas mal-humoradas, mas quando a gente recebe o Espírito Santo, que a gente ora, que a gente lê a sua palavra, que a gente busca do Espírito Santo, o Espírito Santo nos preenche. Somos cheios do Espírito Santo a tal ponto que a gente consegue ter a mente de Cristo. Então, assim, o Espírito Santo sobressai em nós. Então, se a gente mentia antes, a gente não mente mais. Se a gente falava mal do outro, a gente não fala mais. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele acessa como se fosse uma luz dentro de nós, nos lembrando. Então, se a gente falava alto, se a gente só falava gritando, a partir de então, quem mora em mim é o Espírito Santo de Deus. Então, ele que vai comandar, ele que vai começar a me ditar como que eu tenho que falar, como eu tenho que proceder. Se eu paro de orar, ler a palavra, se eu paro de jejuar, com certeza a nossa natureza pecaminosa vai se sobressair. E semear contenda entre irmãos. É isso que eu quero focar aqui, é muito comum. Irmãos não só significa ser de igreja, não, viu? Irmãos no geral, porque somos todos irmãos, mesmo que não somos ali da cristandade ser cristão. Gente, escuta, se você tá vendo que tá saindo contendo, um disse-me-disse, uma fofoca, alguém chegou e falou mal de alguém pra você, tenta amenizar, tenta amenizar, tenta ser uma pessoa que apazigua a contenda. Olha, não é bem assim. Talvez a história não foi assim que aconteceu. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Olha, não é bom falar tal coisa, né? Que aquela pessoa não está aqui presente, porque é muito comum, né? A pessoa não está presente e a gente querer falar mal, mas isso não são os atributos de Deus, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, que a gente não venha semear contenda entre irmãos. Se você está em algum lugar, está no almoço, dia de domingo, está no almoço à tarde, ou no cafezinho, entre irmãos ou entre amigos, tem muitas coisas para a gente conversar e falar sem ser mal do outro, sem ser mal do outro irmão. Então, se você está percebendo que você pode apaziguar uma contenda, uma briga, uma fofoca, faça isso. Porque a Bíblia diz, ó, que Deus aborrece esse tipo de coisa. Deus aborrece os pés que se apressam a fazer o mal. O que é que se apressa? Eu vou lá contar para a irmã. Eu vou lá contar para fulano que fulano falou isso, que fulano disse aquilo. Sabe? Não coloca no Facebook nada para alfinetar alguém. Coloca no seu Facebook uma passagem da Bíblia. Não coloca nada no seu Instagram que você percebe que você tá na sua mente ali, que o inimigo tá colocando na sua mente para alfinetar alguém. Não faz isso, porque a palavra de Deus diz que Deus aborrece, que Deus abomina esses tipos de coisa, de pessoas que fazem isso. Mas que a sua boca seja para propagar a palavra de Deus, que a sua boca seja para falar palavras de bênçãos, coisas boas, que os seus pés não se apressem para fazer o mal ou para fazer alguma coisa que desagrada a Deus.
Então, semeie coisas boas. Semeie a palavra de Deus, que você possa ser um instrumento, um canal de Deus na vida das pessoas e não para falar, né, para fazer contenda entre irmãos. Isso serve na igreja, isso serve no serviço. No serviço é muito comum, né? Você está lá trabalhando. Você viu o que a fulana falou? Olha, a menina falou isso e isso de você, mas não conta pra ninguém não. Você já tá fazendo uma fofoca. Você já tá falando o que o outro falou pra você e você tá passando pra frente. Vai gerar contenda. Não faça isso, não aceite isso. Eu adotei uma medida na minha vida para me proteger dessas coisas. Se eu te falar, eu já participei de muitas coisas, gente, mas o Espírito Santo foi me ensinando. O Espírito Santo foi me moldando. E quando o Espírito Santo toca na nossa vida, cabe a nós, depende de nós obedecer à voz do Espírito Santo. Mas depois que o Espírito Santo começou a me ensinar, é uma caminhada com o Espírito Santo é nosso amigo, gente. Ele é nosso amigo, ele é nosso conselheiro, ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Então, quando vinha alguém trazer uma fofoca, um disse-me-disse, alguma coisa, viu? Fulano de tal falou isso. Nossa, você nem sabe o que está acontecendo. Aí eu falo assim, gente, vamos orar por tal pessoa. Eu sempre falo assim, talvez a história não seja bem essa. Talvez não aconteceu isso, sabe? Eu sempre dou uma segunda opção para algumas coisas que acontecem. Segunda, o que seria a segunda opção? Você imagina a maldade daquela pessoa, mas você pensa, não, talvez não foi isso. Talvez foi outra coisa. E, né, e sempre eu dou a segunda opção para que não venha na minha mente ser implantado, né, contendo a maldade. Tá bom, pessoal? Isso que eu quero deixar, que a gente venha ser pessoas cheias do Espírito Santo, a tal ponto que a gente não deixa a nossa natureza pecaminosa se sobressair, mas que o mundo e que as pessoas à nossa volta venham ver Cristo em nós, venham ver Jesus e que o fruto do Espírito possa estar implantado dentro do nosso coração através da oração e da palavra de Deus. Amém, pessoal? Se vocês querem que um outro dia aqui eu fale um outro versículo, um capítulo de Provérbios, vocês mandam para mim. Por hoje é só, pessoal. Tenha um dia abençoado, uma quinta-feira cheia do Espírito Santo de Deus na sua vida e da palavra de Deus. Paz e graça a todos. Até a próxima.